Essa é a congregação Cidade Esperança. A história dela não é como todas as outras que você já ouviu por aí. Ela tem um início na melhor idade. Bem, vou te explicar melhor. Não podemos falar do início da congregação sem mencionar e não se lembrar do saudoso pastor José Ribeiro, o fundador da nossa congregação. O pastor José Ribeiro, eu tive o prazer de ser pastoreado por ele por um período de 1 ano. E esse 1 ano no qual eu tive essa oportunidade e esse prazer, eu aprendi muito a respeito da obra de Deus, pelo amor, pela dedicação que ele tinha em prol do reino de Deus. E esse desejo dele de fazer a obra de Deus, mesmo jubilado, mesmo na velhice, é uma inspiração para todos aqueles que estão à sua volta, para aqueles que puderam ter o prazer de conviver com ele, que ele mesmo depois de jubilado, ele não ficou em casa descansando, mas ainda abriu, salvo engano, 8 congregações, contando com a congregação Cidade Esperança. Então esse legado de amor pela obra de Deus nos incentiva e nos estimula cada vez mais a fazer a obra de Deus com excelência. Para mim, o pastor José Ribeiro foi e será um referencial na obra de Deus. Quando a gente fala do pastor José Ribeiro de Souza, o legado que ele deixa é a tranquilidade dele. Um homem de poucas palavras, mas que estava sempre disposto a fazer a obra de Deus, estava sempre pronto para fazer a obra de Deus. E o ensinamento que ele nos deixou também foi que ele não parou. Tanto é que, no meu ver, após a sua jubilação, foi o momento que ele mais produziu. Ele foi vice-presidente durante muitos anos, ele foi chefe da obra da igreja, ele chegou a ser presidente algumas vezes do campo, mas após a sua jubilação, ele não se conteve em dizer-lhes que era um pastor jubilado. Mesmo jubilado, ele saiu em campo, idade avançada, uma caixa de som, um microfone, e onde ele achava que deveria abrir uma congregação, ele chegava e abria uma congregação. Ganhava almas para Jesus, na sua forma simples de pregar, no seu jeito simples de falar, mas numa seriedade muito grande com a obra do Senhor, na sua forma de adorar a Deus. E com isso ele ganhou muitas almas para Jesus e muitas igrejas foram abertas. E tudo isso após ele ser jubilado. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor José Ribeiro, porque foi o canal de Deus para abrir a congregação Cidade Esperança. E hoje nós estamos aqui adorando ao Senhor, graças a uma visão que ele tinha de anunciar a palavra, de enquanto tiver forças, ganhar almas para Jesus. Então o pastor José Ribeiro, enquanto teve forças, ele ganhou alma para Jesus, ele não se conteve em parar, ele simplesmente não aceitou o título de ser pastor jubilado, mas trabalhou em todo o tempo. E hoje resta a saudade e o exemplo desse grande homem de Deus.
fundamos a Congregação Cidade Esperança em janeiro de 2013. O meu esposo, o pastor José Ribeiro, né, quem iniciou, e a gente começou, nós éramos 8 pessoas. E depois, com uns 3 meses, né, nós tínhamos mais 16 pessoas. E foi quando a gente iniciou os departamentos, né, que foram círculo de oração, escola bíblica dominical, missão. Então, foram só esses 3 departamentos, né? Mas foi assim uma obra que cresceu rápido e a gente passou uns 8 meses, né? Que aí depois o pastor Zé Ribeiro passou o pastor William, né? E daí para cá, né, o trabalho só tem crescido, graças a Deus. Às vezes a gente acha que foi difícil, mas não foi tão difícil, né? Foram só bênção. E o pastor Zé Ribeiro, apesar dele já estar uma idade bem avançada, mas ele era animado. Ele passou o trabalho para o pastor William porque ele teve problema na vista e aí disse que era muito difícil para dirigir para ir, porque a gente não morava perto da igreja. Então ele passou para o William porque o William era mais jovem, tinha mais disposição, e aí só foi crescendo, graças a Deus. Foi muito bom. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. A gente tem visto só grande desenvolvimento. Até que quando há 2 a 3 anos atrás, né, quando ele passou por pastor Cebides, mas eu continuo aqui com ele, né, vendo que o trabalho tem crescido. E só temos motivo de agradecer a Deus e louvar Ele por tudo. Janeiro de 2013, aonde esse início foi com 7 pessoas. O pastor José Ribeiro, com a sua esposa, a missionária Elodie, eu, a minha esposa e a minha filha, e um casal de obreiros, o presbítero Lorival e a irmã Osana. Foi assim que nós demos início à Assembleia de Deus, Congregação Cidade Esperança. E nós mudamos no dia 30 de março de 2014 para o novo prédio, um novo ponto aqui da congregação Cidade Esperança, que na época ela media 5 metros de largura por 10 de comprimento. E começamos uma reforma para poder receber bem os irmãos. Graças a Deus que tivemos uma ajuda tanto dos irmãos como também das pessoas que passavam por aqui e viam a necessidade da igreja. Conseguimos colocar cerâmica, conseguimos forrar, conseguimos climatizar. Graças a Deus que desde o início aqui na Rua São Francisco a igreja já começou climatizada. Deus nos abençoou para estar comprando as centrais de ar. E durante esse período no qual nós ficamos, aí Deus nos deu mais projetos. Ela que era apenas 5 metros de largura, a gente dobrou o tamanho dela.
ficou uma igreja bem maior, conseguimos também forrar, climatizar também, enfim, Deus operou de uma forma tremenda no meio do seu povo e no meio da sua igreja. A paz do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que Deus nos dá para a gente. E eu vou contar a minha história como assim, do primeiro dia, quando eu aceitei Jesus aqui nessa congregação Cidade Esperança. Deus preparou a minha vida, quando Deus preparou aquele servo de Deus para vir de São Paulo, para vir aqui até a Cidade Imperatriz, o pastor Manuel, o genro da irmã Elodie, com sua esposa Josélia. Quando eles chegaram aqui, ele se dirigiu lá em casa, ele mais o William. Aí foi me fazer um convite para mim assistir um culto lá na Cidade Esperança, essa congregação, Cidade Esperança, que era ali na Campo Santo, perto do Edificante. Aí ele chegou abaixo de uns 5h30 lá em casa, aí me fez esse convite. Irmão Antônio, vamos assistir um culto hoje nós ali na Cidade Esperança? Eu fiquei com vergonha assim de falar para ele assim, dizer não. Mas aí eu aceitei o convite dele, disse, eu vou sim, pastor. Beleza, aí quando foi 5h30, ele passou lá em casa, mais o William. Aí eu fui junto com ele. Chegamos lá, eu sentando naquele banquinho tão humilde, aquele prédiozinho tão humildezinho, bem simples. Igualmente eu também, bem simples, humilde. E Deus também gosta das pessoas humildes, simples. E eu sentado ali naquele banco, ouvindo a palavra de Deus, me concentrado na palavra de Deus. E aí quando terminado o culto, ele chegou para mim não, fez um apelo na congregação, ali tinha alguém que queria aceitar Jesus. Aí eu me dirigi, saí daquele banco, me dirigi até lá no público, aí eu cheguei lá para ele orar por mim. Irmão, quando eu saí da onde eu estava sentado naquele banco, me dirigi até o público, irmão, me desmanchando em lágrimas. Eu creio que era o Espírito Santo de Deus que estava dentro de mim naquele momento, assim, me dominou, assim, para mim e aceitar Jesus, assim, de uma maneira tão tremenda, irmão, assim, chorando, parece que estava alguém ali, estava me batendo, assim, estava me comovendo, assim, irmão, aquele choro mesmo, mas vinha aquela lágrima mesmo, assim, me desmanchando em lágrimas, irmão. Aí os irmãos ali chegaram agarrados comigo ali, aí o pastor foi orar por mim ali, eu aceitei Jesus ali. Aí eu cheguei em casa, aí eu falei para minha esposa, minha filha, hoje, a partir de hoje eu sou crente. Ele disse, tu foi ser crente? Então eu disse, foi. Aí ela disse para mim, se eu não for ser crente não, eu não vou ficar mesmo na minha igreja, que ela é católica. Aí eu disse, minha filha, mas a partir de hoje eu vou ser crente. E até hoje, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus. Até hoje eu sou firme na casa de Deus. E sou muito grato ao o Deus que eu escolhi, esse Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós, e cuida de mim, da minha família. Todos nós somos dependentes de Deus e Deus abraça cada um de nós, irmão. Nós somos muito gratos a Deus por nós ter alcançado essa oportunidade, que muitas vezes não alcançaram essa oportunidade. E nós estamos aqui servindo a Deus, nos caminhos do Senhor. Porque para nós, aqui nesse mundo, não existe outro caminho para nós se a gente não estiver nos caminhos de Deus, servir a Deus de verdade. Porque o mais importante na vida de uma pessoa é quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus. E a gente ter essa sinceridade com Cristo, porque Ele é tão fiel com nós, Ele é tão amável, assim, Ele ama a gente. Jesus, Ele não quer perder nenhum de seus filhos, irmão. Ele quer todos os filhos que nós entregamos a nossa vida para Jesus. E eu sou muito grato ao meu Deus, porque hoje eu vivo servindo ao meu Deus, a minha família. Tenho meus netos que hoje se afastaram dos caminhos do Senhor, mas eu sei que Deus está no controle da vida de cada um deles, que eles vão voltar a entregar a sua vida para Jesus, para estar nos caminhos de Deus. Porque irmão, eu sou muito feliz porque entreguei a minha vida para Jesus. O meu primeiro pastor, quando eu aceitei Jesus, foi o pastor Zé Ribeiro e a minha missionária Elodie. O meu segundo pastor foi o pastor William, meu filho, e minha missionária, a minha nora, Josiane, a esposa do pastor William.
E meu terceiro pastor é o pastor Sebide e a missionária Iranilde. Eu tenho muito respeito por ele, agradeço muito a Deus, assim, por Deus ter botado essas pessoas maravilhosas na minha vida. E o pastor Sebide, a missionária Iranilde, a gente tem aquele maior respeito, aquele maior carinho um com o outro, assim. Eu agradeço muito a Deus, irmão, porque eu considero, assim, igualmente uns filhos para mim, são meus filhos. Essa Cidade de Esperança, as pessoas que têm idade de ser meus irmãos, eu considero como um irmão. Aqueles mais jovens é meus netos, meus filhos. Irmão, eu amo essa congregação, eu amo os irmãos, toda a igreja Cidade de Esperança. É a minha família, faz parte da minha vida. Então eu sou muito grato a Deus por me estar aqui nessa congregação, com os irmãos, feliz. E nem só com os irmãos da Cidade de Esperança, com todos os irmãos, o meu próximo. O meu próximo faz parte da minha vida. Eu sou uma pessoa que agradeço muito a Deus, porque só Jesus para fazer essa transformação na nossa vida. Porque na nossa vida não existe outro caminho, se a gente está firme nos caminhos do Senhor. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida em julho de 2006, na congregação Átrios, onde o pastor era o pastor Carlos Gleidismar, que no início da minha caminhada espiritual, ele foi assim um grande líder que me instruiu, que me ensinou. Eu, como um bebê espiritual, novo na fé, ele me ajudou muito no início da minha caminhada cristã. Depois dele, a gente teve outros pastores, e eu quero destacar aqui o pastor Walter José Cardoso, que me apresentou ao diaconato. Depois, o pastor José Ribeiro, ele me apresentou ao presbitério. E depois que eu fui consagrado a presbítero, eu já assumi a congregação Cidade de Esperança. E depois, já de pastoreando a congregação Cidade de Esperança, fui consagrado a evangelista pela convenção Comadésima, como depois, com 2 anos depois, fui ordenado a pastor pela Comadésima. Paz do Senhor, irmãos. O convite para a congregação surgiu no final de 2019, praticamente na virada do ano. Eu tinha chegado já há 3 anos do Rio de Janeiro e o pastor Raul sempre perguntava quando que eu iria dirigir congregação. Só que a minha vida estava bastante corrida. Estava fazendo faculdade, trabalhando bastante, e o meu trabalho aqui fazia com que eu viajasse muito e eu tinha esse receio de assumir uma congregação nessas circunstâncias. Então conversava com o pastor, não pastor, mais à frente eu assumo uma congregação. Só que eu estava comemorando meus 20 anos de casado, lá no Parque dos Lençóis, quando o pastor Ricardo ele me liga e pergunta se eu estava disposto a assumir uma congregação porque eles estavam precisando de mim. Aí eu disse, pastor, eu estou estudando, eu estou trabalhando bastante, mas eu vou conversar aqui com a minha esposa e com a minha família. E aí desliguei a ligação, daqui a pouco o pastor Raul me liga e pergunta se eu estava disposto a dirigir uma congregação porque ele estava precisando de mim. Eu já tinha conversado com a minha esposa, com meus filhos, e eu disse, não pastor, estou pronto, conte comigo.
ele então esteja aqui dia 4 para a reunião. E eu saí de Barreirinhas, vim para assistir essa reunião, antecipei um pouco a viagem. Cheguei aqui em Imperatriz, faltava meia hora para a reunião começar. Fui em casa, tomei um banho, parti para a reunião. E ao final da reunião, quando foi lido a relação dos pastores, né, que seriam transferidos, e dos pastores que seriam empossados, meu nome estava lá para vir para a congregação Cidade Esperança. E já assumi no dia 8 de janeiro de 2020. Tive um desafio muito grande, que após assumir a congregação, entrou a pandemia do coronavírus, as congregações tendo que fechar e a gente relutando, sem saber o que fazer, né, vendo máscaras, álcool em gel, aquela loucura que era o início de pandemia, ninguém conhecia a doença, ninguém sabia o que fazer, então as igrejas deveriam ser fechadas. E o Brasil nunca tinha passado por uma situação dessa, nós tivemos que nos reinventar. E graças a Deus, eu tive aqui o apoio do nosso jovem Renê, e eles vão fazer as lives. Era o momento, né, como nós poderíamos dizer, da digitalização ou da igreja no mundo virtual. Nós vamos fazer as lives e aí partimos para criar Instagram da igreja, meu Instagram pessoal, para começar a trabalhar nesse mundo virtual, dirigindo lives, ministrando a palavra do Senhor, fazendo o ID de Jesus através das redes sociais. Não foi fácil porque eu tinha recém assumido a congregação, nós não podíamos visitar ninguém, a nossa congregação paga aluguel e tinha toda essa preocupação, mas Deus foi nos dando graça. Nós não ficamos um trabalho sem fazer uma live. Nós fazíamos live em todos os cultos, desde o culto de ensino ao culto de jovens, escola bíblica dominical, os cultos de domingo. Todos os dias nós fazíamos uma live diferente, convidávamos pessoas de outros estados, até mesmo de pessoas que estavam de outros países, como o missionário Elvis, que estava no Uruguai, ministrou aqui na live. E fizemos a obra do Senhor nesse período assim tão nebuloso, né? Tão difícil para qualquer pastor. Porque a coisa mais difícil para um pastor é você não poder estar próximo das suas ovelhas, você não poder dirigir um culto, você não poder visitar as suas ovelhas. E nesse período era um momento que ninguém poderia visitar ninguém. Então nós fazíamos as lives, às vezes nós chegávamos nas portas dos irmãos, da porta dos irmãos nós orávamos, nós abençoávamos e pedíamos para que o Senhor se fizesse presente. Foi momentos difíceis, mas foi momentos gratificantes. Nós aprendemos a trabalhar no mundo digital, surgiu o departamento da mídia em quase todas as congregações e a partir daí nós passamos a transmitir. Tanto no período da live, no período da pandemia, em que as igrejas estavam fechadas, e em alguns períodos após, alguns cultos, nós também transmitíamos ao vivo, criamos o nosso canal no YouTube e fomos trabalhando. Fizemos alguns trabalhos evangelísticos, como nós não podíamos ir até a casa dos irmãos, nós alugamos aí um trio elétrico e fizemos um trabalho de oração passando pela frente da casa de todos os membros da igreja e orando em frente à casa dos membros, abençoando as ruas por onde nós passávamos, os bairros por onde nós passávamos, e graças a Deus nós conseguimos vencer essa situação, nós conseguimos vencer esse período. O povo ficou sedento de estar na casa do Senhor. Na primeira oportunidade que o decreto reduziu, que nós tivemos a oportunidade de abrir novamente a igreja e dirigir cultos, ainda que com uma percentagem pequena, nós abrimos, os irmãos vieram para a congregação, aqui nós cedemos máscaras, aqui nós cedemos álcool para os irmãos, o distanciamento,
Foi uma época muito difícil, né? Foi uma época complicada, mas Deus, Ele nos deu vitória. Chegou o momento de nós, mesmo sendo uma igreja pequena, nós fazíamos 2 cultos. No domingo, os cultos começavam às 5 da tarde até às 20 horas. E foi uma bênção, foi um período de muito aprendizado. Nós saímos com a sensação de vitória, porque a igreja não parou, né? E como eu costumava dizer, né? As igrejas estavam fechadas, mas a palavra de Deus ela não estava impedida de ser pregada. Então a palavra de Deus ela foi anunciada durante todo o período de pandemia, sem perdermos um culto, sem perdermos nenhum trabalho. Além dos cultos nos lares, que eram feitos também através das lives. Cada família fazia o seu culto, mandava os vídeos, os jovens faziam cultos online, né, através do Instagram, entre 4, 5 jovens, e eles cantavam e eles pregavam, e assim vencemos para a honra e glória do Senhor Jesus. E assim nós completamos 10 anos fazendo a obra do Senhor Jesus, levando o ID de Jesus aonde nós conseguimos alcançar. Cidade Esperança, como eu costumo dizer, é uma pequena igreja, mas não uma igreja pequena. É uma igreja acolhedora, receptiva, em que o povo tem prazer de adorar e bendizer o santo e poderoso nome do Senhor. Vamos caminhando passo a passo, levando a palavra de Deus, ganhando almas para Jesus e fazendo a diferença. Eu sou grato a Deus por esta congregação e por cada membro que aqui se encontra, por cada criança, por cada jovem, por cada ancião. Deus tem feito a diferença aqui. E você que ainda não conhece a congregação, faça-nos uma visita. Você será muito bem recebido. E todos os dias, Deus vai acrescentando aqueles que hão de se salvar. Todos os dias, a igreja, congregação Cidade Esperança, segue caminhando rumo aos céus. Breve, todos chegaremos lá. Deus abençoe a todos.